capítulo 11, verso 1. Vamos para até o verso número 6. Amém? Amém. Achou aí? Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai, pois. Porque zelo por vós, um zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer Cristo. Muito bem, volta para mim. Verso número 1. Irmãos, vamos entender um pouquinho, né, o que Paulo, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Paulo se dirigindo à igreja de Corinto. Né? Ontem, nós tivemos reunião lá na casa do Arthur. Nós também falamos sobre Paulo, sobre a igreja de Corinto, capítulo 3, né? Onde Paulo faz uma defesa do que é realmente viver de uma forma diferente em Cristo, andar com Cristo, conhecer a Cristo, andar sob a direção do Espírito, não mais debaixo da lei. E Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, justamente precisando fazer algo que ele não gostava muito, mas que se fazia necessário. E o que Paulo vai fazer, se você depois quiser ler na sua casa, não dá para a gente ler aqui, no capítulo 10, 11 e 12. Ele vai gloriar-se no seu ministério. E esse gloriar-se no ministério não é porque Paulo achava bom trazer glória para si mesmo, mas porque Paulo via necessário apresentar para a igreja de Corinto o quanto o evangelho que ele tinha recebido de Deus era mais importante do que o evangelho que estava sendo inserido dentro da igreja. E Paulo então precisava fazer a sua defesa, defender o seu ministério. Por quê? Porque senão outras pessoas, lembrando que Paulo estava em Corinto, né? Paulo levou o evangelho até a igreja e depois ele voltou. A igreja teve que continuar sozinha. Mas Paulo precisava fazer a defesa do seu ministério, daquilo que ele estava ensinando, da verdade de Cristo, daquilo que era o verdadeiro evangelho, verdadeiro, puro e simples, o evangelho da salvação. E aqui, no capítulo de número 11, Paulo vai falar disso. E ele vai trazer aqui algumas coisas importantes para nós como igreja, para nós entendermos do que de fato e verdade é esse evangelho, o evangelho que Paulo recebeu de quem, irmãos? Por que Paulo é considerado apóstolo? Porque ele recebeu de quem? De Jesus. Embora Paulo nunca tivesse pessoalmente com Jesus, né? Antes de Jesus ressuscitar, mas Paulo teve um encontro muito profundo com Jesus em Damasco. Depois ele fica 3 anos. Né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, Paulo encontrou com Jesus, ficou cego, e ali ele se converteu totalmente, ele já saiu ensinando e pregando, e já é. Não. Foram 3 anos de reclusão pessoal, buscando a intimidade do Senhor, o ensinamento de Deus, a busca por um entendimento verdadeiro do que Deus queria fazer na vida dele. Né? E basta a gente ler, né, a carta de Gálatas, onde ele vai falar de quem ele era, de quem ele se tornou agora e como Deus transformou a sua vida. Mas Paulo foi escolhido por Deus para levar o evangelho para quem? Para os gentios, lá em Gálatas também, capítulo 2. Ele junto com os outros, com os 12, eles se reúnem lá e um consenso, Paulo é destinado a pregar o evangelho para os gentios. O que significa isso? Quem eram os gentios? Todos que não eram judeus, né? Eram considerados o quê?
gentios. Né? O pastor Davi já explicou aqui, né? Nós estamos estudando Colossenses, né? Estudamos já Filipenses, né? Quando Jesus vai para a igreja de Colossos, Filipos, e ele sai pregando ali, já é a Macedônia, é a Europa, os gentios. E esse é o ministério de Paulo. Ele sai fundando igrejas, pregando o evangelho verdadeiro, recebido de quem? Do Senhor Jesus. Por isso que ele é considerado apóstolo e apóstolo de Cristo. Amém? Muito bem. Paulo agora escrevendo a carta, aqui no capítulo 11, verso 1, ele começa dizendo assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. De que loucura que ele está falando? Paulo está dizendo o seguinte: quisera eu, ou seja, eu quero que vocês me tolerem um pouco mais nessa loucura que é eu ter que me glorificar, eu ter que falar bem de mim, ter que dizer que eu sou quem recebeu o verdadeiro evangelho. E isso para mim parece ser loucura, porque o verdadeiro evangelho não ensina isso. O verdadeiro evangelho ensina que a glória deve ser para Deus, para o Senhor. Mas ele diz aqui: quisera eu me suportasse um pouco mais, aguentem um pouco mais firme essa minha loucura de ter que explicar para vocês, falar a respeito do meu ministério, gloriar-me, porque eu de fato e de verdade sou quem recebeu o evangelho e fui designado por Deus a levar esse evangelho até vocês. Suportar-me, pois vocês têm que me ouvir. Vocês precisam suportar isso que eu estou pregando para vocês, porque é necessário. Se faz necessário, vocês têm que ouvir isso que eu estou escrevendo. Verso de número 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Muito bem, aqui um ponto muito importante. Por que Paulo está escrevendo essa carta? Por que Paulo está tendo que falar a respeito de si mesmo? Por que Paulo está tendo que apresentar para eles essa carta? A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta dura até. É uma carta de repreensão. E ele fala, por quê? Porque zelo por vós com zelo de Deus. Paulo está falando que ele está fazendo isso porque ele está zelando da igreja. Que zelo que é esse, irmãos? Que tipo de zelo que é esse? Aquele zelo de ir lá, passar a mãozinha na cabeça, agradar, chamar para vir para dentro da igreja. Né? Ô irmãozinho, você precisa vir, né? Você precisa comparecer, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Não. Não é o tipo de zelo aqui, é o zelo do Senhor. E a gente vai ler, né? Tem vários textos no Antigo Testamento. A palavra de Deus diz que Deus é zeloso e que o zelo de Deus é fogo consumidor. Irmãos, quando Deus zela, ele tem um jeito, um método dele de zelar. E o método dele de zelar, sendo Deus, ele já sabe como é que funciona. Como que tem que ser com o crente? Tem que ser duro. Tem que ser pesado. Tem que ser forte. Por quê? Porque isso se faz necessário para aquele a quem você quer cuidar. É a relação de um pai para filho. Quando o filho está fazendo algo errado, você tem que ir lá e fazer o quê? Corrigir, educar, ensinar. E muitas vezes isso implica em quê? A Bíblia fala que tem que fustigar a vara. Às vezes tem que apanhar. Às vezes se faz necessário dependendo do grau de rebeldia do filho. E Deus usa o mesmo método. A Bíblia diz que Deus, o zelo de Deus é fogo consumidor. E Paulo está dizendo aqui, vocês têm que me suportar, vocês têm que ouvir o que eu estou falando, vocês têm que aceitar o que eu estou falando, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus. E o zelo de Deus é assim, é duro, é pesado. É necessário que vocês sejam chamados a atenção. Visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Por que Paulo estava zelando da igreja? Gente, Paulo podia se fazer satisfeito em fundar uma igreja.
Aliás, é o que a gente vê muito por aí, né? As pessoas vão lá, abrem uma porta, criam uma igreja, um ministério. Vamos converter as pessoas. E chamam as pessoas vêm para a igreja, aceitam Cristo, até se batizam às vezes, mas nunca foi convertido. Mas a preocupação de Paulo aqui é outra. Ele não só queria fundar uma igreja, levar o evangelho às pessoas, mas olha a preocupação de Paulo. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo de Cristo. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que ir lá para o Antigo Testamento. Porque ele está fazendo uma analogia de como era o casamento naquela época. Quem é mais antigo aqui vai saber como é que eu estou falando. Né? Até pouco tempo atrás, não muitos anos, era assim. Como que eram os casamentos? O pai da noiva prometia a noiva, a filha, jovenzinha ainda, né? Sei lá, 10, 12 anos. Para quem? Para o pai do futuro marido. Então, nem a moça conhecia o marido, nem o noivo conhecia a moça. Era um acordo de quem? Dos pais. O pai separava a moça prometia a moça para quem? Para o noivo? Não, o pai do noivo. E cabia ao pai o quê? A partir do momento que ele combinou, que foi feito ali o acordo de casamento, competia ao pai cuidar da moça. Era a responsabilidade do pai. Cabia ao pai cuidar da moça naquele momento que ela foi prometida para o marido, até o dia do quê? Do casamento. Por isso que tem o costume até hoje na igreja, né? O pai do noivo entra com a noiva. Desculpa. O pai entra com a noiva, né? E o noivo vai lá, encontra, pega na mão, dá um abraço e tal. O simbolismo aí é esse. Só que agora a coisa não está bem longe, né? Desse cuidado aí. Mas a ideia lá era essa. Ou seja, o pai prometia a filha do pai do noivo e era a obrigação dele cuidar dela. Por quê? Porque ele tinha que entregar a noiva como noiva? Virgem pura. E é o seguinte, o único meio de se desfazer um casamento no Antigo Testamento era o quê? O noivo, na núpcias, entender que a moça não era mais o quê? Nem virgem, nem pura. E aí, o casamento podia ser o quê? Paulo está se colocando aqui no lugar de quem? Do pai da noiva. Paulo está se colocando o quê? No lugar do pai da noiva. Olha o que ele diz. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, ó. Eu vou prestar conta de vocês. Lá, quando vocês forem encontrar com Cristo, quando Jesus vier buscar, eu vou prestar contas. Por quê? Porque vocês receberam o Evangelho. Vocês agora entendem o que é viver debaixo da graça. E eu tenho obrigação, como apóstolo de Cristo, como dispenseiro da palavra de Deus, de cuidar de vocês até o momento que Cristo voltar. E é por isso, doa a quem doer, goste a quem gostar, ache bom, ache ruim, eu vou zelar por vocês, para vos apresentar como uma virgem pura, como alguém intacto, como alguém puro, como alguém que recebeu o Evangelho de verdade, para o noivo, que é quem? Cristo. Irmãos, e esse é o cuidado da igreja. Esse é o cuidado que o pastor da igreja tem que ter. Esse é o verdadeiro cuidado. Cuidar das ovelhas. Não é abrir igreja, falar de Cristo, achar que todo mundo se converteu e depois cada um seus problemas. Que é o que a gente mais vê. Igrejas superlotadas, onde o pastor às vezes nem conhece quem que é a pessoa que frequenta a igreja. Se está doente, se está em pecado, se está vindo, se não está indo, e aquilo a coisa entra, vai e volta, ninguém quer saber. A proposta de Paulo aqui é outra. É
falar de Cristo, é apresentar o Evangelho da salvação, é levar a pessoa a ser Cristo, mas mais do que isso, é conduzir a pessoa ao encontro de Cristo como? Puro. E essa é a função da igreja. Não é que a igreja vai impedir você de pecar, mas a igreja é o lugar onde você vem, aprende da palavra de Deus, conhece o que é o desejo de Deus, a vontade de Deus, obedece a palavra de Deus e busca viver o quê? Em santidade. Debaixo do quê? Da disciplina de quem? De Deus e do pastor, enquanto mesmo se mantiver fiel às Escrituras. Enquanto o pastor estiver ensinando aquilo que é a verdade, é sua obrigação como membro da igreja se manter fiel a ele, a igreja e a sua palavra. Porque essa é a vontade de Deus. E Paulo está dizendo isso. Ele podia, Paulo, gente, estava a quilômetros de distância. Ele podia pensar assim, eu já fundei a igreja, estão lá, agora eles se vivem. Mas Paulo está escrevendo uma carta aqui. Porque ele queria, ele precisava cuidar da sua igreja. Como de fato, de verdade, é aquilo que Deus quer. Que a igreja se apresente o quê? Como virgem pura ao seu esposo, que é Cristo. Não sei se vocês repararam, a gente acabou de cantar aqui, né? O de cruz, religia, fugiu, fala aqui, né? De como o projeto de salvação, como Cristo nos amou, como Ele se fez homem para, através da cruz, nos salvar, né? E ele fala aqui, tem uma parte que diz assim, levarei eu também minha cruz, até o quê? Por uma? Vocês viram lá a fotinha? Lá, o que estava na fotinha? O que falou? Jesus falando o quê? Isso. Jesus colocando uma coroa na cabeça de um filho, de um servo, de um crente. Isso vai acontecer? Vai, na Bíblia. É o tribunal de Cristo. Lá vão ser verificadas o que? As nossas obras. E você vai receber o quê? Que a gente chama? Galardão. E a palavra ali é bema, coroa. Não a coroa do rei, mas é o prêmio para aqueles que de fato e de verdade conduziram a sua vida de maneira pura. Até o quê? Encontrar com quem? Com o esposo, que é Cristo. E aí sim você vai receber. Então, a analogia que Paulo está fazendo é essa. E ele, como pai espiritual da igreja, precisava cuidar para que as pessoas fossem conduzidas a esse momento de se apresentar puros mesmo. Verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso é a parte da simplicidade e impureza devidas a Cristo. Irmãos, aqui é um ponto muito importante para nós como igreja pensar. Paulo está dizendo o seguinte, qual que era o medo dele? Mas receio o quê? Qual que é o meu medo? Paulo foi lá, apresentou o evangelho verdadeiro, o evangelho simples, o evangelho puro, o evangelho da salvação, o evangelho recebido por Cristo. Gente, é igual a gente comprar uma coisa que é original e uma coisa que é falsificada. O que é original? É o verdadeiro, que você recebeu de quem? De quem fabrica de verdade, não é? Os outros são o quê? Imitação do original. Então Paulo está querendo dizer o seguinte. Saiu aí ou então? 2 Coríntios 11, 3. Mas receio o quê? Assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias. Opa, onde que ele foi, gente? No Jardim do Éden. Lá para o Jardim do Éden. Foi lá para o Jardim do Éden. Vamos ver isso aí rapidinho. Olha para mim, Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais do que? Sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E assim, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta. 2.
Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que der de comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Pronto. Volta lá para mim. 11. Qual que era o medo de Paulo? Mais receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Gente, o que é astúcia? Certeza o quê? Boa ou ruim? Maligno. Fulano é astuto. Opa, falou que é astuto, foge dele. Porque o astuto é quem é inteligente, sagaz, por quê? O mal. Não foi isso que ele falou lá, que a serpente é o quê? Sagaz. A mais sagaz de todos os animais selváticos. Era a mais esperta, a mais traiçoeira, maliciosa. Então ele fala aqui: assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, o que ele está querendo dizer? Que a serpente também ia enganar quem? A igreja. Gente, nós temos 3 inimigos, não é isso? A Bíblia fala? Quem são? Eu, o mundo e Satanás. Aí, os 3. O mundo está aí, o mundo jaz maligno, esse que eu venho ensino. O segundo, quem que é? Eu mesmo. E o terceiro, às vezes, não precisa nem aparecer, não precisa dele. Porque o homem se perde só no mundo e na carne. E Satanás, ele é tão astuto assim como ele foi lá com a serpente, que ele era o quê? Enganador. Gente, Satanás ele é enganador. Satanás ele não gosta de ficar possuindo as pessoas, né? As pessoas ficarem aí caindo, possessão demoníaca. Não, ele tem outra tática, funciona muito melhor. E a outra tática é o quê? O engano. Ele quer enganar as pessoas. Foi assim que ele fez aonde? Lá com a Eva. Não foi assim que ele fez? Ele enganou, ele falou: olha, o que eles estão fazendo aí? Ah, não, Deus falou que não é mais comer dessa árvore e tal. Não é nada disso. Nada disso. Caiu direitinho. Olha, não tem isso. Ele falou isso porque é o seguinte: primeiro que a árvore é boa, segundo disse que comer você vai ser igual a ele. Ah, a mulher já abriu o olho e falou: opa. Assim como a serpente enganou ela com as suas astúcias, assim também seja corrompido o quê? A vossa mente. Porque o que estava acontecendo ali? Por que Paulo estava escrevendo essa carta para os Coríntios? Sabe o que estava acontecendo, irmãos? Começou a entrar dentro da igreja os falsos profetas. E o que os falsos profetas começaram a fazer? Começaram a ensinar, enganar as pessoas coisas diferentes do evangelho que Paulo estava pregando. Por isso que ele teve que se gloriar, falar que ele é Paulo, que ele que recebeu, ele estava levando o evangelho de verdade, ele estava levando o evangelho original. E ele escreve essa carta dizendo o seguinte: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso é a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que Satanás estava fazendo? Levantando o quê? Falsos profetas. Irmãos, os falsos profetas estavam na onde? Na rua? Lá no monte? Na televisão? Estava na onde? Atrás do tudo, pregando. Mas qual que era o problema? Ele estava pregando não o evangelho de Cristo, outro evangelho. E olha o que ele vai falar aqui. Através disso seja o quê? Corrompida a vossa mente. O que Satanás fez com a Eva? Ele corrompeu o quê? A mente dela. Irmãos, a árvore já estava lá fazia dias. E a Eva passava por lá, olhava para a árvore e falava assim: essa árvore não pode. Dava outra volta, voltava, comia as outras, passava, olhava para aquela árvore, essa não pode. Mas a hora
hora que o Satanás foi lá e fez o que na mente dela? Corrompeu a mente dela. Falou, não, olha aquela árvore. Olha como é que ela é boa. Olha como é que o fruto é bom. Se comer, você vai ser para Deus. E tal. Foi corrompendo a mente dela. É isso que Satanás faz, irmãos. Ele vem trabalhar, sabe na onde? Na sua mente. Ele não precisa fazer coisas espetaculares, sinais miraculosos. Não, irmãos, ele vem trabalhar na sua mente. É o campo onde as coisas acontecem. Na Bíblia está escrito que eu tenho que obedecer a Deus. Não está? Satanás não. Se obedece mais ou menos, tá bom. Eu tenho que falar a verdade. Satanás fala, não, mentirinha de vez em quando, não tem problema. Você tem que ser esposo da sua mulher. Não, mas quando eu estiver em casa, eu tenho. Fala da sua outra. Satanás, ele trabalha na onde? Na mente. Foi assim que ele fez com Eva, e é assim que ele estava fazendo na onde? Dentro da igreja, nos púlpitos. Assim também seja corrompida a vossa mente, é onde acontece tudo. Irmãos, o crer vem por onde? Pela mente. Obedecer é consequência daquilo que você creu. Mas a coisa acontece primeiro aonde? Na mente. Depois você obedece. E se a parte do quê? Da simplicidade e pureza devidas o quê? A Cristo. Aqui está o ponto. O que Paulo apresentou para eles? Um evangelho o quê? Simples e puro. O que é o evangelho simples e puro? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho. Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ressuscitou o terceiro dia. Espero que nós vivamos uma vida de obediência, tendo Ele como exemplo, para que um dia possamos nos encontrar com Cristo e viver uma vida como Deus planejou lá no Éden, mas que foi corrompido pelo pecado. Quer explicar o Evangelho para uma pessoa? É só falar isso. Demorou 20 segundos. O Evangelho é o quê? Simples. E ele é o quê? Puro. Puro, porque fala de quê? Fala de algo que Deus fez por nós com pureza, não com má intenção, irmãos. O que nós merecemos? A morte. Mas o que Deus fez? Ele nos amou quando nós éramos ainda, a Bíblia diz lá que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Por isso que o Evangelho é puro. Ele demonstra pureza. Ele não mostra má intenção. Por quê? Porque o homem é cheio de quê? De intenções. É fácil quando a gente quer agradar a pessoa. Por isso que fala, que a pessoa agradar demais, desconfia. Porque o homem é assim. Ele sempre está interessado em quê? Em algo. Mas o Evangelho é puro. Por que ele é puro? Porque Deus não tinha nada. Ele não precisava de nada. Mas na sua misericórdia, na sua pureza, na sua santidade, Ele nos amou. Isso é puro. Quem ama não tinha interesse nenhum. E esse é o Evangelho que Paulo estava o quê? Ensinando. Aí ele está falando para a igreja o quê? Assim também o medo dele, o receio, que como Satanás usou a serpente, Satanás vai usar esses falsos mestres, está usando com astúcia, ou seja, com inteligência. Gente, Satanás é inteligente. Como é que ele debanda a mente das pessoas? Fazendo com que as pessoas ouçam. Como que eles vão ouvir? Tem que estar dentro da igreja. Por isso, fala de falsos profetas. E assim também seja corrompido o quê? A sua mente. E se a parte do quê? Da simplicidade e da pureza devidas a Cristo pelo Evangelho. 4. Se na verdade, vindo alguém, prega o quê? Outro Jesus. Qual foi o Jesus que Paulo está pregando? Esse que eu acabei de falar para vocês. Cristo morreu, sendo santo, pelos nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. Ele que nunca fez mal nenhum, mas se fez homem para morrer por mim e por você. Esse é o Evangelho. Se na verdade vindo alguém prega que outro Jesus que não temos pregado, como é que prega? Prega onde? Na igreja. Ou se aceitais o quê? Espírito de
diferente que não tendes recebido. O evangelho diferente que não tendes abraçado. A esse de boa mente fazer o quê? Tolerais. Irmãos, aqui está um ponto crucial. Vamos lá. Se vem alguém, prega outro Jesus. O que é outro Jesus? Nós vemos aqui, pastor Davi já deu aula muitas vezes, livro de Hebreus. Fala do quê? Suficiência de Cristo. Nós vimos também Filipenses. Não precisa de mais nada, gente. Precisa de outra coisa além de Cristo? Não. Tem alguém maior que Cristo? Não. Tem alguma obra maior que a obra que Cristo fez? Não. Cristo é o que então? Suficiente. Nós só precisamos de Cristo. Mas o que hoje é pregado? Lá naquela época já tinha, imagina agora. Vou dar um exemplo. Ídolo. Outra coisa, o evangelho hoje que é chamado de evangelho coach. O que é o evangelho coach? É o evangelho que diz o seguinte: você pode. Não é mais teocêntrico, não é Deus no centro, é você no centro. Você pode, você faz, você é capaz, você. Outro evangelho, teologia da prosperidade. Você dá para Deus e Deus é obrigado a te retribuir. Isso é o quê? É isso que está na Bíblia? É o outro Jesus. Que não temos pregado. Olha, não é isso que eu prego para vocês. Não é isso que eu ensino para vocês. Ou se aceitais o quê? Espíritos diferentes que não tendes recebido. Espírito aqui está com que letra? Então não está falando do Espírito Santo. Está falando do Espírito o quê? Humano. E o que a maioria dos líderes espirituais fazem é o quê? Eles espiritualizam tudo. Tudo é espiritual. Ah, Apocalipse. Não. Gente, Apocalipse é um livro espiritual. Nada disso vai acontecer. Pode viver o jeito que você quiser, viva a sua vida aí, faz o que você quiser. Mas Apocalipse é alegoria, isso aí é espiritual, isso aí é. Entendeu? Não é isso que a gente escuta? Eles fizeram o quê? Ou se aceitais espírito diferente que não tens recebido. É o espírito do homem que distorce a palavra de Deus, que muda a verdade, que faz elas ser agradáveis aos ouvidos daqueles que querem escutar. Ou evangelho diferente que não tens abraçado. É o evangelho diferente. É o evangelho moderno. É o evangelho agora que você vai nas igrejas. 2 horas de culto. 1h45 é de música, é de apresentação, é de oportunidade. 15 minutos é de um evangelho distorcido. Por quê? Porque as igrejas estão preocupadas com o evangelho que agrada quem? O homem. E o povo sai de lá emocionado. Que emoção. Nossa, me emocionei muito. Agora a pergunta é: que tipo de mudança essa emoção vai causar na sua vida? Que tipo de reflexão esse tipo de emoção vai causar? Que tipo de mudança isso vai causar na sua vida? Gente, eu não sou contra louvar a Deus, nada disso, não estou falando disso. Aliás, a Bíblia fala que quando chegar no céu, que a gente mais vai fazer isso. É porque lá no céu não tem pecado. Se tivesse, tinha que pregar a Bíblia também. Lá no céu não tem pecado, então é só adoração mesmo. Agora aqui é o contrário. Aqui você ensina, leva a pessoa a conhecer Deus, a obedecer, para poder fazer o quê? Adorar de verdade. Porque adianta adorar de qualquer jeito se a vida está toda arrebentada. Nossa, eu sou adorador.
pecado está dominando, mas está lá adorando. Aliás, de onde veio o termo de adoração? Qual foi a primeira adoração? Quem sabe? Na Bíblia. Hã? Não, a palavra adoração. Está lá em Gênesis com Abraão, quando ele pega Isaac, seu filho. Pega o cutelo, põe na mão, manda o menino arrumar a lenha e fala assim: nós vamos subir no monte para adorar. Ele estava indo lá tocar flauta, dançar. Ele estava indo fazer o quê, gente? Obedecer. Isso é adorar a Deus. Primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é lá em Abraão, quando ele está subindo no monte para sacrificar o seu filho em adoração a Deus. Isso é adoração, obedecer, obediência. O conceito de adoração não é esse que é ensinado hoje. Adorar a Deus é obedecer. Foi isso que Abraão fez. Por isso que era o pai do quê? Quer adorar a Deus? Obedece primeiro, depois você vai louvar. Porque pode ser que a sua adoração não esteja chegando a Deus. Não é isso que a Bíblia ensina? Que não passa nem do quê? Nem do teto. Não passa. Você pode cantar de dia, de noite, de madrugada, semana inteira. Não vai funcionar. Por quê? Você não está obedecendo. Então esse é o conceito. E ele está falando aqui: não tens recebido o evangelho diferente que não tens abraçado. E qual o problema maior aqui? E esse de boa mente o irmão. Aí está o problema. Davi sempre fala isso, às vezes eu discordo dele, mas começamos a concordar mais. Tem certas coisas que não dá para concordar. Ah, mas você tem que estar falando de Jesus. Ah, lá está falando de Jesus. Irmãos, esses falsos mestres aqui que ele estava falando de quem? Do diabo? Estava falando de quem? De Jesus, não é de quem? De outro Jesus. Não do evangelho de verdade. Estava fazendo o quê? Uma maquiagem ali, está enganando as pessoas, mas falando de quem? Está falando de Satanás? Não, estava falando de quem? De Jesus. E aí você ouve, oh glória a Deus, oh Jesus, oh tal. Mas de evangelho, de ensino, de palavra, de busca, de ensino, de compreensão de Deus, de falar do evangelho puro que salva nada. E qual que é o problema aqui? Esse de boamente. O que é boamente? Boa vontade. Eu quero agradar quem? Ao homem. Não, vou fazer a média lá, tal, vou jogar, isso, aquilo e tal. E gente, não estou falando só de igreja, não, tá? Não é igreja. Não estou falando de outra igreja. Estou falando de tudo que se ouve aí na rua. De gente que fala que é crente e tal, e você tolera porque ele vai na igreja. E aí você faz o quê? Tolera. E Paulo está falando que aqui é um perigo grande. Porque não tem que tolerar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é santo, aquilo que não é a verdade, aquilo que não é a palavra de Deus. Paulo está escrevendo a carta para a igreja, porque ele está falando o que está escrito lá no 2, aliás. Porque ele está sendo o quê? Zeloso. Ele quer apresentar a igreja como o quê? Virgem pura. E ele está falando aqui que a gente tem que pensar nessas coisas, por quê? Porque um dia a gente vai fazer o quê? Prestar contas diante de quem? De Cristo. E Cristo vai olhar para você e falar assim: ah, que legal, hein? Por isso que ele vai dizer, irmãos, esse texto aqui remete a gente lá para aquele texto. Alguns vão chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, em teu nome, em teu nome, nós curamos. Em teu nome, nós fizemos o quê? Expulsamos demônios. Em teu nome, nós o quê? Profetizamos. Qual que é a resposta de Jesus? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, Deus não tolera, mais ou menos. Deus não tolera o errado. Com Deus não tem média.
É isso que ele está falando. Como que tem que ser com a gente? A mesma coisa. Muitos vão chegar lá para Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo em teu nome, profetizava, curava. Gente, cura. Nossa, fulano está curando lá. Ah, está curando? Tá. Como é que é a vida dele? Porque muitos vão fazer isso, só que na hora que chegar lá diante de Cristo, vai falar, não te conheço, nunca te vi. Esse é o ponto. Subiu o tema hoje. Verso 5. Nós já estamos caminhando. E aí ele fala assim, por que eu estou falando isso? Porque supõem nada ter sido inferior a esses tais o quê? Não é nem pastor não, viu, irmãos? É tais o quê? Apóstolos. Paulo está dizendo assim, eu suponho, eu que tive com Jesus, que Jesus foi lá, encontrou comigo no caminho, fiquei 3 anos sendo ensinado por ele. Olha, eu suponho em nada ser o quê? Inferior a esses aí. Esses aí que estão aí ensinando vocês. Eu acho que eu não sou em nada inferior a esses pais apóstolos. Irmão, aqui está sendo irônico, tá? Esses tais apóstolos. Aqueles que se dizem apóstolos. Aqueles que falam que são da parte de Cristo. Eu suponho que eu não sou inferior a eles. Vocês acham que eu sou? Ele está falando uma pergunta. Suponho nada ser inferior a esses tais apóstolos. Verso 6. Embora seja falso no falar, não sou louco ou conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo que ele era o quê? Ele podia ser o quê? Falso no falar. Irmãos, e aqui tem um ponto importante. Os principais líderes evangélicos que você vê na mídia, na televisão, eles são reconhecidos por quê? Por falar bem. O cara começou a falar de Cristo, começou a ter uma retórica bonita, começa a falar bem, começa a chamar a atenção das pessoas, tem uma dicção bonita, uma voz, pode ver. Todos eles têm um timbre de voz marcante. Olha para eles, eu estou falando para vocês sem exceção. Se o cara não tem uma voz bonita, eloquente, ele não faz sucesso. Presta atenção, pega depois um por um desses que eu estou falando aí que são famosos. Presta atenção no que eu estou falando. Por que ele faz sucesso? Porque ele tem uma voz bonita, ele sabe se expressar. E ele usa muito de quê? Chavões, palavras bonitas, versos interessantes que agradam os ouvidos das pessoas. Aí as pessoas vão falar, nossa, que pastor, que bênção! Só que ele não pregou nada da palavra de Deus. E as pessoas, por ignorância, por não ter o quê? Conhecimento, acha aquilo uma beleza. Olha como é que ele fala bonito. Olha como é que ele anda bonito. Olha como é que ele é bonito. Olha como é que ele é. Olha o pastorzão. O que Paulo está falando aqui? Ele está fazendo o quê? Ele está condenando esse tipo de gente, irmãos. Quando ele fala aqui, embora seja falso no falar, sabe por quê que ele está falando isso aqui? Sabe o que era a crítica? Sabe por que quando aqueles homens iam pregar na igreja de Corinto, que eles estavam falando? Paulo não sabe falar direito. É isso que ele está falando. O Paulo, ele é devagar, viu? Ele é coitado. Meia boca. Paulo está falando aqui, embora seja falso no falar, é isso que eles estão falando de mim? Paulo está sendo irônico aqui de novo, viu, gente?
É igual o rico que é humilde, né? O povo fala, coitado, anda com a roupa velha, suja. Aí ele fala assim, a roupa é suja, mas tá paga. O dinheiro está tudo cheio, o bolso está cheio. Paulo está falando mais ou menos isso. Embora seja falta de falar, tem um problema. Não sou o conhecimento. Aquilo que vocês estão dizendo que falta para mim na exegese, não falta para mim no conhecimento. O que importa para Deus? A Bíblia diz: meu povo padece por falta de conhecimento. Bom, as igrejas estão como estão por falta de quê? Por que o crente, né? Se diz crente, muitas vezes abandona a igreja, cai, sai, larga a mão. Por quê? Porque ele vai na onda do pastor. E o pastor é o quê? Homem. Quando é pastor de verdade. E quando é falso profeta? Aí levou a fé. Então, a questão é essa. O que Paulo está falando? Embora eu seja falso no falar, não sou no conhecimento. E tudo que eu estou falando para vocês é porque eu conheço de Cristo, conheço da verdade, conheço, eu vivi, eu sei. Deus me separou, eu recebi o Evangelho de forma original. Eu não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos nos temos feito conhecer a isso. O que ele está falando em tudo e por todos os modos? Gente, Paulo foi lá. Saiu da cidade dele, foi lá para pregar o Evangelho, para fundar uma igreja. Gente, naquela época não tinha avião, viu? Naquela época não tinha carro. Naquela época, Paulo não tinha nem emprego. Paulo andava quilômetros e quilômetros, na maioria das vezes esperando que ele chegasse lá e ia ser o quê? Bem recebido. Ô Paulo, você veio pegar o Evangelho para nós, que beleza. Era isso? Não, maltratado, preso, espancado, mandado. Quantas cidades Paulo chegou na cidade e eles mandaram Paulo, você some daqui. Dava uma coça nele e falava, some daqui, senão não aparece nada. Será que lá em Corinto foi diferente? Não, gente. Mesma coisa. E ele fala, mas em tudo e por todos os modos. Qual o outro modo que ele está usando aqui agora? A carta. Estou tendo que mandar a carta para vocês para falar de novo o que eu já falei. Em tudo e por todos os modos nós temos feito o quê? Conhecer isso. Conhecer a verdade. Conhecer quem Deus é. Fazer com que vocês se apresentem diante de Deus de uma forma pura, imaculada, santa. Irmãos, para concluir. Quando Paulo caminha só um pouquinho para frente, só para a história do Filipenses 7. Olha o que ele vai continuar. Depois, se quiser ali em casa, vocês podem ver. Ele fala assim, ó, cometi porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente? Para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Sabe por quê? Os falsos profetas que estavam lá agora estavam tudo composto. Tudo se achando os apóstolos. Igualzinho a hoje. Aponta para o homem. E ele fala, cometi, porventura, eu fiz alguma coisa de errado, pecado, pelo fato de eu viver humildemente, pregar o Evangelho para vocês de forma simples, humilde, sincera. Tem algum problema nisso? Para que vós fosseis exaltados, visto que gratuitamente, outra coisa, irmãos. Como que Paulo apresentava o Evangelho? Ele chegava lá e cobrava? Não, de graça. É igual a falar, de graça recebi, de graça reparti. Paulo está falando isso. Hoje, como é que é na igreja? Salário, tem FII, tem casa para pagar, tem as coisas. Vamos lá, gente, contribui. Pagar. Paulo está combatendo isso. Caminhando, só para até o. Agora só para vocês entenderem. Despojei outras igrejas, recebendo salário para poder vos. O que Paulo está falando aqui?
Quando ele saiu de um outro lugar, todo o mantimento que ele tinha, que ele recebeu de outra igreja, sabe o que ele fez? Ele teve que usar na viagem para chegar lá e pregar o evangelho. Não cobrei nada de vocês, não. Eu tirei de outra igreja para poder vir pregar o evangelho para vocês. Olha. E estando entre vós, ao passar o quê? Revelações. Quando eu cheguei aqui, ele falou por um monte de coisa. Foi difícil para mim. Não me fiz o quê? Pesado a ninguém. Paulo, né, lá, me dá dinheiro. Estou com fome. Ó, hotel, viu? Eu só vou pregar aí, tem que ficar no hotel. Ó, hotel bom, café da manhã, almoço, oferta, dinheiro, oferta, bolo. Não me fiz pesado a ninguém. Pois o quê? Os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei. E você o quê? Não, vou parar aqui, porque tem muita coisa, teria muita coisa para falar. Não quero concluir zero. Viva pelo Evangelho verdadeiro, pelo Evangelho puro e simples. Cuidado com quem? Os falsos profetas. Cuidado com quem? Com palavras bonitas, coisas que agradam o homem, que levam o homem a achar que tudo isso é ótimo. Não tolere qualquer tipo de evangelho. Sabe por quê? Satanás, irmão, não está lá puxando com o ferrão na mão, com o rabo grandão, espetando o seu traseiro, não. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai assustar. Ele está onde? Entrando aonde? Somente. E assim como ele usou a serpente, hoje ele usa quem? Os falsos profetas. E o que nos faz livres? Nós lemos isso ontem lá na casa do Arthur. Hoje nós somos o quê? Aonde há o quê? O Espírito, há o quê? Que Espírito? O Espírito da verdade. O conhecimento de Cristo. Aí você é o que? Realmente o quê? Livre. Só é livre, irmãos, quem tem conhecimento, quem conhece a Deus, a sua verdade. Ele é livre. É o que a Bíblia fala, ele não é levado por qualquer vento de quê? Doutrina, ele sabe, ele conhece, ele conhece a Cristo, a sua verdade, a sua palavra. E qual que é o papel da igreja? Fazer isso. O papel da igreja é levar o crente a conhecer a Deus, a ser um crente maduro e cuidar da vida dele, para que todos nós possamos um dia nos apresentar diante de Cristo como verdadeiros crentes, como pessoas que obedeceram a sua palavra. É isso que Paulo está falando. Eu sou zeloso, eu zelo por vocês. Porque eu não simplesmente vim aqui e arrebatei vocês e deixei, não. Eu zelo para que vocês se apresentem diante de Cristo de uma forma muito pura e perfeita. Assim. Amém? Amém. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Nós também devemos tomar cuidado quando vamos visitar a igreja. Porque o pastor está ensinando errado e pede para o povo dar glória a Deus. Então, como que eu vou dar glória a Deus se a pregação dele não está correta? Gente, tem muita coisa importante para a gente entender isso, e é verdade. A gente precisa entender que ninguém é melhor que ninguém. Quando eu falo ninguém é melhor que ninguém, no sentido de que nós nos colocarmos em superioridade aos outros. O que nos faz melhores, vamos dizer assim, do que os outros? É quando eu vivo aquilo que eu busco de Cristo de forma prática. Então, o meu viver tem que demonstrar aquilo que eu penso, que eu faço, que eu ouço. Né? E quando a gente está em outras igrejas, às vezes, infelizmente, na maioria das vezes, na maioria, eu falo que eu sempre vou em muitas igrejas. Não é que o cara está ali, ele está pregando, às vezes ele está falando coisa errada, mas não é porque ele quer, é porque ele não sabe. Ele não sabe. Ele foi ensinado de maneira errada.
Ele teve uma influência diferente. Ele não entendeu ainda. Ele tem boa vontade. Isso estou falando de pastores. Agora de falso profeta, aí a coisa já foi para o outro lado. E o mais importante é que nós precisamos ser o quê? Deus nos chamou para ser o quê? Luz do mundo e sal da terra. Professe aquilo que você sabe. Resplandeça a luz que vem de Cristo. Ensine a verdade. Fale aquilo que é de fato de verdade, o que Cristo quer nos ensinar. E se você está numa outra igreja, se você está em qualquer lugar da rua, manifeste isso. Porque as pessoas hoje, como eu te falei, o povo padece por falta de conhecimento. Agora, quando você percebe que tudo aquilo que está sendo dito ali é mal intencionado, aquilo que está sendo dito ali está levando para um outro caminho diferente de Cristo, não tolera. Ah, como é que foi lá? Ah, você foi em tal lugar, fulano falou, não precisa nem ser igreja. De Jesus e tal coisa, como é que foi? Aí você, para agradar o irmãozinho, você fala assim, ô rapaz, que benção. Não, irmãos. Não foi mal não. Ah, não foi não. Por quê? Muita coisa ali faltou. Muita coisa. Irmãos, isso não é ser crítico. Porque o ser crítico é sair falando para os outros. Ó, lá em tal lugar, tal fulano, tal pessoa, é assim, aí é crítico. Agora, quando alguém pergunta, você tem que falar a verdade, senão você está tolerando o mal, o errado. Esse é o problema. Porque o problema é que muita gente gosta de sair criticando e falando mal dos outros. Isso é uma coisa. Agora, quando você for perguntar, fala a verdade. Fala aquilo que você realmente entende que é a verdade de Deus. Porque às vezes você vai estar deixando de agradar o irmão, mas às vezes você está ganhando ele. Ah, mas por que você acha isso? Por isso. Ah, é mesmo? É, opa. Às vezes você vai ganhando o irmão. Enquanto você está concordando com ele, ele está achando que você está no mesmo caminho que ele. Não é isso que Deus espera de nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Irmãos, quero fazer uma oração rápida e simples. Vamos estar aqui hoje pela vida do pastor Davi, que é o nosso pastor. Ele que tem cuidado da sua igreja. Vocês conhecem ele tanto quanto eu, sabem quanto ele é preocupado em cuidar da igreja, em estar presente na vida das pessoas. Às vezes é chato, mas ele é esse aí, é o Paulo. Porque o falso pastor ele não está nem aí. Ele não está preocupado com a vida da pessoa. Agora o verdadeiro pastor ele é zeloso, ele zela pela vida das pessoas. E isso é o papel de um verdadeiro pastor. Eu queria dirigir uma oração pela vida dele, nosso pastor, não só pela dele, mas por todos os pastores que fazem isso, que cuidam de verdade do seu rebanho, para que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Amém? Vou pedir para o Maio Antônio fazer essa oração, depois, Elisete, a gente vai fazer isso. Fortificado por Deus, que a gente possa, Senhor, querer mesmo viver de forma diferente, Deus, resplandecer, Deus, o plano dos outros pessoas, Pai. E que o Senhor seja abençoando o pastor Davi, o pastor Elisete, todos os pastores, a Deus, com o Ricardo também, as pessoas que pregam a verdade, Pai, que o Senhor esteja capacitando cada dia mais, dando sabedoria, Deus. E a cada um de nós, para que a gente possa estar falando a tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Senhor, tem uma força nela, Pai, que seja cuidado da sua proteção, Senhor. E tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Paulo em 1 Coríntios 16, 2, Gálatas 1, 8, 7, 8, 9, diz assim: ainda que um anjo vier anunciar um evangelho, não seja esse, não seja anátema, seja maldito. A gente precisa prestar atenção nisso, né? Às vezes vai visitar outra igreja e está falando um evangelho maldito ali, a gente está sentindo como mesmo João disse. Então, se alguém vier, ainda que um anjo vier anunciar para você o evangelho, não seja esse evangelho que está sendo anunciado, seja maldito. Amém? Amém. Agora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos,
A Ele a glória, por meio da igreja de Jesus Cristo, para todos sempre, por todas as gerações, hoje e sempre. Amém.